Pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre financiamento bancário e qual é o melhor banco para fazer o financiamento imobiliário. Qual é? Hein? Tudo isso logo depois da nossa vinhetinha. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre o financiamento imobiliário, tá? Sobre qual é o melhor banco e tudo mais. Isso tudo na data que a gente está hoje, que é abril, abril de 2022, tá? Não necessariamente se mantém igual, já foi bastante diferente, mas vamos falar de modo geral aqui. Mas antes de mais nada, eu queria te convidar para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o joinha e um comentário, porque isso aumenta a nossa relevância, tá bom? Lá no Transformando o Mercado Imobiliário, que é o curso que está na artedacorretagem.com.br, você vai saber bastante sobre isso. A gente já falou aqui sobre a análise de engenharia que os bancos fazem dos imóveis, a gente já falou sobre alienação fiduciária, tem uma quantidade bem grande de informação sobre financiamento imobiliário aqui, mas a gente nunca falou qual banco é melhor para quê e tudo mais, tá? O seguinte, pessoal, eu acho muito importante saber sobre financiamento imobiliário, porque 97% das vendas que eu fiz no mercado imobiliário envolveram algum tipo de financiamento, tá? Poderia não ser bancário, poderia ser um pagamento direto com o proprietário. Mesmo assim, você precisa saber disso, tá? Por isso que é tão importante. Mesmo assim, só foram 97% porque teve um cliente que comprou dezenas de unidades comigo. Se esse cliente tivesse comprado uma unidade só, seria 99%, tá? Então, uma quantidade bastante grande de operações que eu fiz envolveram financiamento imobiliário e por isso que aqui eu dou tanta importância. E outra coisa, a avaliação, a análise, ela é de graça. Se ela é de graça, pessoal, não tem por que a gente não fazer com o nosso cliente. Isso gera um compromisso nosso com o cliente, do cliente com a gente também. Isso gera confiabilidade, isso gera credibilidade, isso gera muita coisa, tá? E aí, pessoal, agora eu vou responder. Qual é o melhor banco para fazer? Depende, tá? Depende. Por que depende? Porque, por exemplo, cada banco tem as suas próprias regras para ceder ou não. Vou chamar aqui de carta de crédito. Não existe mais a carta de crédito especificamente, tá? Antigamente a pessoa recebia mesmo uma carta em casa e aquela carta valia dinheiro, era como se fosse um cheque ao portador. Não existe mais essa figura, mas acabou ficando o nome carta de crédito. E o que a gente precisa saber? Que cada banco tem a sua própria regra e alguns bancos eles acabam impedindo. De modo geral, pessoal, os bancos de varejo, e aí eu estou falando de banco de varejo aqui, Itaú, Santander e Bradesco, tá? Esses são os bancos de varejo privados e a Caixa Econômica. Heitor, você não falou do Banco do Brasil, você não falou do banco do C2 Bank, que faz financiamento imobiliário também. Eu só trabalhei com esses quatro. Na verdade, eu trabalhei uma vez com o Banco do Brasil também, mas não foi uma boa experiência. Foi uma experiência bem ruim, inclusive. Mas, de modo geral, vamos trabalhar com esses quatro, porque são os quatro que são mais amigáveis com o financiamento imobiliário, que são onde os bancos têm mais prática, onde os gerentes sabem do que estão falando, tá? Os outros bancos eles são ou muito novos, ou muito pouco experientes, e acaba que isso atrapalha um pouquinho a sua venda, tá? E eu estou falando para corretores, mas se você for uma pessoa interessada em fazer um financiamento imobiliário para fazer a sua compra, você também é muito bem-vindo aqui. E aí, de modo geral, pessoal, os bancos, esses três bancos aqui, eles dependem muito do perfil do cliente, se o cliente é correntista ou não, se o cliente, qual é a renda do cliente. Eles estão sempre interessados em aumentar a carteira deles com o menor risco possível. Então, se o cliente já eu, por exemplo, sou cliente do Itaú. Então, provavelmente no Itaú, desses três aqui, o Itaú é que vai me dar a melhor condição possível, porque ele tem todo o meu histórico eu sou cliente do Itaú desde 2006. Então, desde 2006 que eles têm, lá se vão 16 anos de histórico de conta bancária, eles sabem exatamente quanto entra na minha conta, quanto sai da minha conta, então eles conseguem calcular um risco muito melhor do que os outros bancos, tá? Mas, mesmo assim, com a melhor taxa possível,
ainda assim, em qualquer um desses 3 bancos, a Caixa Econômica ainda será mais barata. Pelo menos 0,2% mais barato. Então, se eu consigo, por exemplo, 9,1 no Itaú, eu vou conseguir provavelmente 8,9 na Caixa Econômica, tá? Muito provável. Não é leilão, tá? Não é, olha, consegui 9,1. Não, essas informações elas são bastante trocadas pelos bancos e a Caixa Econômica ela foi criada para isso. Ela, depois que acabou o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, ela acabou adquirindo a grande parte da carteira do BNH e hoje segue fazendo Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, e muito financiamento imobiliário. A Caixa Econômica ela é muito, muito, muito especialista nisso, tá? Mas acontece que ela tem algumas situações que impedem o cliente de fazer. Então, via de regra, eu faço pela Caixa Econômica, tá? E quando não dá, eu vou para os outros bancos. Acabou de acontecer com um cliente meu, a renda muito, 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 muito alta, tá? Para lá dos seus 40 mil reais. Um cliente, ele é sócio de algumas empresas e essas empresas acabaram impedindo ele de fazer o financiamento via Caixa Econômica, porque essas empresas tinham alguns apontamentos no CNPJ, ele, por ser sócio, acabou trazendo para ele esse risco, tá? E aí a gente teve que ir para os bancos privados. Tentamos no Bradesco, o Bradesco demorou a dar a resposta, fomos ao Itaú, o Itaú, como ele era cliente há muitos anos também do Itaú, ele era cliente há uns 7, 8 anos do Itaú, o Itaú já tinha um longo histórico de crédito dele, um longo histórico dele de movimentação bancária, na verdade, e aí se deu crédito muito rápido. Foi coisa de menos de 24 horas para ceder. Então, o que acontece é que a resposta é depende, né? A gente quer o ovo, pessoal. Se o pato é macho, aí é outra história. Então, o banco que for der as melhores condições e que for possível fazer, é o que a gente fará, tá? Mas, de modo geral, 90% dessas operações são, sim, Caixa Econômica, tá bom? Mas tem alguns detalhezinhos. Por exemplo, a Caixa não considera a participação nos lucros, ela não considera como renda. Ela não enxerga aquilo como renda e não adianta forçar a barra que não vai entrar lá na renda apurada do cliente. Enquanto que nos outros bancos, os bancos são mais flexíveis com relação a isso, porque eles sabem como funciona o setor privado. Não que a Caixa não saiba. A Caixa também sabe como funciona, ela só não é muito amigável de sair do normativo. O normativo é um documento que diz o que pode, o que não pode. A Caixa solta com determinada frequência, aí, acho que trimestral, se não me engano. E aí lá diz o que pode, o que não pode. Os gerentes não podem fazer nada que está escrito que não pode. Essa é uma das coisas. Enquanto que nos outros bancos a gente tem uma flexibilidade maior no crédito por conta disso, tá? Porque eles conseguem fazer aquilo que a Caixa não consegue. Outra coisa também muito complicada é o tal do Conres. Como a gente tem muito crédito no Brasil e muito crédito é concedido pela Caixa Econômica, o seu cliente ele pode ter... Eu já tive um cliente que ele era engenheiro químico, mas ele nem usava mais o CRQ dele, CRQ é o Conselho Regional de Química, ele nem usava mais o CRQ dele, mas lá quando ele se formou, ele já tinha seus 60 anos, quando ele se formou, ele, na ânsia de tirar o CRQ, pediu o boleto, foi contratado, nunca pagou esse boleto. Então esse boleto já tinha, sei lá, cara, devia ter uns 40 anos, uns 30 e poucos anos, seguramente, 30 e poucos anos. E ele nunca pagou esse boleto, nunca foi pra frente. Então ele tinha lá no CPF dele um apontamento de um boleto que ele não tinha pago à Caixa Econômica. Porque a Caixa Econômica era o banco do CRQ, era o banco do Conselho Regional de Química. E aí esse histórico ficou lá e simplesmente o banco não cedeu crédito para ele porque ele tinha um apontamento na Caixa Econômica. Foi até difícil de chegar ao motivo, chegar à razão que o crédito não concedeu crédito a ele, tá? Então, acontece sim, tá? Não é comum, mas acontece. Algumas coisas são contornáveis, outras não, mas é isso. Então, você tem que saber exatamente quais são os bancos possíveis e os meus preferidos hoje são
Caixa Econômica, que é o que eu mais faço, que eu tenho mais facilidade também. E, em segundo lugar, o Bradesco. Então, e o Itaú tem uma questão que a gente precisa mandar para São Paulo, o contrato vai para São Paulo, aí sai de São Paulo, vem para o Rio, no meu caso, né, para o Rio, se você não for de São Paulo, você vai ter um pouquinho de dificuldade e é muito, muito, muito chato essa questão de ficar mandando Sedex, indo, vai e volta, enfim, o nosso correio, vocês sabem como é, né? Ele pode dar um grande problema se extraviar a sua encomenda, o seu contrato de uma hora para outra, e eu acho que não é o meu preferido dos privados, não. Do privado, certamente, meu preferido é o Bradesco, mas quando não tem jeito, quando tem que ser Itaú, vai ser Itaú mesmo. Tá bom, pessoal? Então, você vai, roda o seu contrato, todo mundo assina, comprador, vendedor, testemunhas, banco, né, gerente do banco, e pega esse contrato e leva a registro, que é gol, tá? Então é isso, pessoal. Por aqui, até mais e valeu.